sobre a importância disso, sabe, na nossa vida. Porque como eu preciso receber o Espírito Santo para ser salvo, porque se o Espírito Santo na minha vida, não tem como eu ser convencido do pecado que a Bíblia diz, do pecado, da justiça e do juízo. Então, sem o Espírito Santo, não tem como eu me convencer de que eu estou errada, sabe? Que aquilo que eu estou fazendo, o pecado que eu estou cometendo, ele é errado. Não tem como. Então, por isso que eu preciso me batizar. Para que o Espírito Santo ele comece a fazer parte da minha vida, para que eu possa compreender tipo, a nossa mãe, tipo os conselhos da nossa mãe, sabe? Que vem na nossa mente. Quando a gente vai fazer algo de errado, a gente tem o que a nossa mãe falou. E o Espírito Santo ele age justamente nisso. Ele age, Vitória, para nos tentar convencer do que é correto. Agora, se eu não tenho esse Espírito Santo na minha vida, não tem como eu me convencer do que é certo e ser salvo por Deus. Sabe? Não tem como eu entender a salvação, não tem como eu conseguir compreender esses estudos aqui que vocês estão começando a entender. Então é isso. Aqui fala, né? Jesus viu o batismo como condição para a salvação? Sim, ele via. Porque era necessário o batismo, né? Aqui fala, né, assim. Em seu diálogo com Nicodemo, Jesus foi claro que não nascer da água e do Espírito, que é a conversão, né, não pode entrar no reino de Deus. Há alguma exceção? A própria Bíblia apresenta um caso, o do ladrão da cruz. Este morreu sem ser batizado, mas Jesus declarou que ele seria salvo. Por qual motivo? Ele acreditou em Jesus como seu salvador pessoal, mas não teve a oportunidade de ser batizado, pois estava preso em uma cruz e prestes a morrer. Isso nos leva a crer que se alguma pessoa chega a tomar sua decisão por Cristo e pelo batismo, mas de sua vida repentinamente tirada, ela pode ser salva mesmo sem ter passado pelo rio. Então, vai muito além da gente mergulhar, né, na caixa d'água, mergulhar no rio, vai muito além disso batismo, porque é uma decisão pessoal. Como aqui ele diz, né, o ladrão lá da cruz, não sei se vocês lembram dessa passagem na Bíblia, mas tinha dois ladrões na cruz lá, e um se arrependeu dos seus pecados antes de morrer. E Jesus falou, olha, os seus pecados estão perdoados, né, e você vai encontrar lá no paraíso. Então, ele se arrependeu dos seus pecados, ele foi salvo, mas ele não se batizou. Então, o que a gente entende disso? Falar não. Não ia cortar você agora não, né? Eu só fui coçar a cabeça, mas você me deu a oportunidade. A gente entende, né, a resposta que ela falou, aquela Larissa, eu nasci da carne, isso significa que agora também eu preciso nascer do Espírito. E o que é isso? Nascer da água do Espírito, e vou falar sobre o que você acabou de me falar também. Esse nascer da água do Espírito é exatamente a condição que Deus ele nos dá. Porque quando Deus fez o homem não conhecia o pecado. Então o homem ele era carnal, mas ele tinha natureza espiritual. Mas depois que o ser humano ele conheceu o pecado, o homem ele se tornou mais carnal do que espiritual. E a Bíblia diz que Deus ele é espírito. E importa que nós adore a Ele também em espírito e em verdade. Ou seja, a gente precisa conhecer Deus na essência que Ele é. E quando nós conhecemos Deus na essência que Ele é, que é espírito, a gente também vai ser um com Ele, assim como Jesus era. Porque Jesus ele era carnal, mas Ele era espiritual, porque Ele veio do alto. Então, nós, seres humanos, a gente também não viemos para ficar nesse mundo. A gente temos um alvo a alcançar, um destino a chegar, que é a eternidade, que é o céu. E só vai chegar lá, a Bíblia diz que o homem carnal não chega. Então, eu tenho que aprender a ser carnal, que nem eu já sou, mas eu tenho que fortalecer o meu lado espiritual. Porque quando eu fortaleço o meu lado espiritual, aí eu nasci do Espírito. Porque o que é nascido do Espírito ouve a voz do Espírito. Aquela vozinha que nos aconselha. Olha, o caminho certo é esse aqui. Não vai por aí não, que isso aí é errado, isso aqui é errado. Deu para compreender? Aí a questão agora que você falou, Thaís.
estava falando sobre Nicodemos e sobre o ladrão da cruz. O ladrão da cruz, porque o batismo, algumas pessoas pensam que o batismo é para ser crente. Não, não é isso. O batismo é uma forma de você abandonar os teus desejos, abandonar as suas vontades para fazer a vontade de Deus. E quando você se batiza, você está morrendo para o mundo, está dizendo não mais para as coisas que você fazia, que desagradava a Deus, mas agora você está passando agora a fazer a vontade de Deus. Então você morreu para o mundo e está vivendo para Deus, está matando a vontade da carne e agora está se tornando espiritual. Então o ladrão da cruz, por que ele foi salvo? Porque ele reconheceu que ele precisava de um Salvador. E esse Salvador estava diante dele ali. Ele disse: Senhor, eu creio que o Senhor é o Cristo, é o Filho de Deus. Quando o Senhor estiver no teu reino, lembra de mim. Jesus disse: você vai estar comigo no meu reino. Por quê? Porque ele tinha se arrependido, e se ele tivesse a oportunidade de receber o batismo, ele ia receber. Mas é porque não tinha mais chance para ele. Ali ele era como se estivesse ali na cadeira elétrica, cadeira de choque, dos Estados Unidos, e não tivesse mais chance. Ele estava condenado a morrer ali. Então ele não tinha mais como pedir licença para ir se batizar. É a mesma coisa que acontece, porventura, se hoje eu não sou um cristão, durante a minha vida eu aprendi que Jesus era um Salvador, e eu não quis saber, mas no último suspiro, tem hora que de repente dá um piripaque em mim aqui, e eu começo a passar mal, e eu começo: eita, vou morrer, então preciso me arrepender. Se eu me arrepender de coração e quiser Jesus como meu Salvador, e eu nunca fui batizado, eu posso alcançar a salvação, porque eu me arrependi. Mas só que a gente não pode fazer isso, deixar para a última instância. Porque Jesus, ele poderia deixar para o último momento que ele fosse morrer, para se batizar? Poderia. Mas ele se batizou antes, que era para mostrar para nós que a gente deveria, na nossa juventude, tomar a decisão. Quando a gente está na juventude, na adolescência, quando a gente é adulto, o batismo é hoje. Por que hoje? Porque o céu quer se abrir para nós, para que a gente possa fazer parte do reino dos céus. Aí vamos lá. Aqui também fala, que eu achei muito interessante, 4 condições para a gente se batizar. E para a gente se batizar é necessário 4 passinhos, segundo a Bíblia, é necessário 4 coisas. A primeira diz ser ensinado, e a gente vai lá em Mateus, quando eu fui ao jardim de hoje. Ali, Mateus 28, 19 e 20. O segundo é Atos 8, 36 a 38, a Larissa. Arrepender-se, Atos 2, 38 a 1 e 20. E converter-se, Mateus 18, 3. Atos 8, 36 a 38. Isso, Atos 8, 36 a 38. Aí, Mateus 28, 19 e 20. Atos 2, 38, Atos 2, 38. Vai começar a linha, preste atenção, minha gente. Ser ensinado primeiro. Ali vai ler Mateus 28, 19 e 20. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês, que eis que estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos.
tem que aprender um pouquinho, certo? Aí ser ensinado é muito importante. Aí o segundo é crer. Eu acho que esse é o principal, crer. Porque tem pessoas que não conseguem entender direito, mas creem, sabe? E essa crença delas faz com que elas entendam. É impressionante isso, ao crer. Aí lá em Marcos 1, que a gente já leu Marcos, a gente vai em Marcos 8, 36 a 38, que eu achei muito interessante essa passagem. Marcos 18, 36 a 38. Foi Atos. Não, mas é porque assim, se a gente for ler tudo, vai se tornar muito extenso, entendeu? Aí eu já estou selecionando aqui, mas no caso vocês leem também, viu? É recomendado que façam, seja uma recapitular, um estudo novamente, né? Se tiverem alguma dúvida, já trazem para o Instagram mesmo. Mas eu selecionei só um de cada, para ficar mais resumido. Pode ver. Seguindo pelo caminho, chegaram a certo lugar onde havia água. Então o eunuco disse: Eis aqui água, o que impede que eu seja batizado? E ele respondeu: É nisso que você crê de todo o coração. Então ele disse: Creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então mandou parar a carruagem, ambos desceram a água, e Filipe batizou o eunuco. Esse eunuco aí, ele estava adiantado, ele estava apressado. Acredito pelo amor. Porque quando a gente decide tomar uma decisão dessa, é só Deus mesmo. É só Deus, é só Jesus para nos convencer, né, de tomar essa decisão. E aqui nesse rapaz, que é dito na Bíblia como eunuco, ele estava realmente querendo se batizar. Logo mesmo, porque ele já tem tomado essa decisão de coração. E aqui, quem que fala mesmo é Filipe, né? Filipe que batizou ele, e aqui ele diz uma coisa que é muito interessante. Ele diz assim, ó, é lícito se você crer em todo o coração. Então ele diz, creio que Jesus é Cristo, Jesus Cristo é o Filho de Deus. Tá vendo? Então se você crê, de todo o seu coração, e você decide isso, é uma decisão sua, o que te impede de se batizar? Sabe? O que está te impedindo? Se é algo que vem dentro de você, que você quer dentro do seu coração. Como eu havia falado para vocês, né? A minha decisão de se batizar, quando eu tinha 12 anos, foi assim repentino, foi de repente. Mas eu tinha convicção nessa decisão, sabe? Eu queria realmente, do meu coração. Não era de pegar, não estava querendo me batizar, estava faltando aí para esse menino. Foi o coração mesmo que eu quis. E até hoje eu estou aqui. Mas por outro lado, teve outros que não haviam falado que se batizaram, mas não estão aqui. Sabe? Então tudo depende do crer e do nosso relacionamento com Deus também. Porque depois que me batizar, não é só me batizar e pronto. Eu tenho que cultivar o meu relacionamento com Deus, fortalecer a minha comunhão com Deus diariamente. Não é algo só me batizar e pronto, sabe? Deixar pra lá. É todo dia estar ali, me esforçar na oração, me persistir na comunhão com Deus, no estudo da Bíblia, que é muito importante a gente estudar a Bíblia diariamente, meditar. Então, eu não devo negligenciar, não devo abandonar essas práticas da oração, estudo da Bíblia, na comunhão com Deus. Aí o terceiro passo diz aí se arrepender, que está lá em Atos 2:38, não foi? Atos 2:38. Oi? É o 2:38, capítulo 2, e o verso 38. Amém. Aí, em Atos 3:19,
agora, caminhei com o caminho está assim. Portanto, arrependam-se e se convertam, para que sejam cancelados os seus pecados. Tá vendo? Então, outro passo também imprescindível, quando a gente se batizar, é se arrepender. Porque como é que eu vou me batizar? Porque simbolicamente, quando a gente se batiza, é lindo isso. Todos os nossos pecados ficam ali nas águas, né? Simbolicamente. A gente, quando se batiza, é deixado os nossos pecados e ali é como se a gente nascesse de novo. Sabe quando uma criança ela nasce sem pecado nenhum, né? Sem pecado nenhum, nascido, ele não tem pecado. Ele vai crescendo, né? Aqui numa maturidade que ele vai pecando. Mas tudo que esse nascido não tem pecado nenhum. Aí, biblicamente, é simbolizado no batismo. É como se a gente nascesse de novo. Sabe? Nascido mesmo. A gente não vai se transformar como se fosse nascido, né? Mas a gente simbolicamente. A gente sai dali sem nenhum pecado. Então, a partir dali, é uma nova vida com Deus. Sabe? Um novo ser, uma nova criatura com Deus. Ô, Thaís, deixa eu ver se eu entendi o que você acabou de dizer. É como se Deus tivesse, né, dado uma oportunidade, né, te desse agora um caderno, umas folhas tudo em branco, dizendo agora você pode fazer as coisas agora tudo certinho. Você agora já teve uma experiência, né? Vocês tiveram uma experiência agora de uma vida que vocês tiveram erros e acertos. E se você se envergonhou dos teus erros e se você quer uma oportunidade para agora você poder reconsertar, né, fazer a tua história sem erros, eu te dou a oportunidade agora. É isso? Exatamente, né? Pronto. Perfeito. Um livro em branco e a partir dali a gente vai reescrever novamente a nossa história. Sabe? Esqueça. Por exemplo, Larissa antes do batismo e Larissa depois do batismo. Tem duas coisas totalmente diferentes. Sabe? Esquecer tudo o que aconteceu e além da irmã. Você vai refazer sua vida novamente, só que ao lado de Jesus. E mais importante ainda, é ele que vai conduzir a tua história. Ele que vai ser o autor da tua história. Se antes você é o autor da sua história, hoje, né, a partir daquele momento ali, é Jesus. Jesus vai se tornar o autor da sua vida. Ele vai conduzir a tua vida. E não existe coisa melhor do que isso, de colocar a nossa vida nas mãos daquele que conhece passado, presente e futuro. Eu não sei o que vai acontecer amanhã, mas Deus ele já sabe. Então tá bem que é mais seguro a gente colocar a nossa vida né, nas mãos de Deus, porque Ele conhece tudo, Ele sabe todas as coisas. A gente não sabe de nada, mas Ele sabe de tudo. Thaís, eu tenho uma pergunta aqui, já que a gente falou sobre esse livro, essa oportunidade. Mas se eu tiver medo, dizendo, rapaz, se eu me batizar e receber agora esse livro em branco, para poder fazer a minha história diferente, e se porventura eu errar novamente, o que é que vai acontecer? Porque algumas pessoas não se decidem ao batismo porque tem medo de depois se batizar e ainda errar. E aí, gente, quando Jesus ele se batizou também, né, a resposta da primeira pergunta, depois a gente vai recapitular novamente, colocando, né, os pingos no meio, os pingos nos is. Quando Jesus ele se batizou ali também, ele assumiu, né, todos os nossos pecados. Jesus ele não tinha pecado nenhum, mas ali, né, ao ele se batizar, é como se ele estivesse fazendo isso, se batizando ali, simbolizando todos os nossos pecados, né, como se ele pegasse todos os nossos pecados para ele e ali tivesse simbolizado no batismo, sabe? Então, a Bíblia fala que quando a gente errar, a gente não deve se preocupar porque a gente vai ter Jesus, né, que vai ser o nosso mediador entre nós e Deus, e Ele vai conduzir os nossos pecados a Deus. Por exemplo, a gente ainda vai estudar sobre isso, né? Mas antigamente, quando alguém errava lá no antigo Israel, quando eles cometiam pecados, eles pegavam um cordeirinho e matavam nesse cordeirinho. Eles matavam de manhã e à tarde. Então, pista do sofrimento era 2 cordeiros que eles matavam
confessar, sabe, os meus pecados, para ele chegar até Deus e apresentar os meus pecados a Deus e dizer, olha, está justificado, porque ela se arrependeu e eu morri por ela. Vocês não conseguiram compreender? Eu estou muito complexa nas coisas. É isso. Se você errar, irmão, não se preocupe. Jesus está aqui, né, para nos perdoar, para que a gente confesse os nossos pecados a Ele. Uma coisa importante é a gente confessar os nossos pecados. É algo que não é muito falado, mas é muito importante a gente confessar, sabe? Falar abertamente para Deus. Se eu menti para Maio. Vou chegar até Deus e dizer, olha, Jesus, eu menti para Maio, olha. Se puder falar a mentira, melhor ainda. Ou mentir para Maio, isso, Senhor, me perdoe, sabe? Me perdoe. E Jesus, Ele vai te perdoar. Se Ele vê que você se arrependeu do coração, se você realmente está arrependido, porque tem pessoas daqui que tem um pezinho atrás, né? Não se arrepende verdadeiramente. Então é importante. Só uma contextualizada aqui de um versículo importante que eu acho, né? Que é lá em 1 João, capítulo 1, versículo 9, que ele fala muito bem sobre essa questão de confessarmos. Ele fala assim, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, quando a gente confessa o nosso pecado, quando a gente vai confessar, é como se a gente reconhecesse que erramos e agora a gente quer tentar novamente, para que assim Jesus nos perdoe e a gente tente novamente purificado. Né? Porque quando a gente pede perdão, aqui fala que a gente é purificado, né, de toda injustiça. Então é como se a gente pedisse de novo, dizendo assim, Jesus, Deus, por favor, deixa eu tentar de novo. A gente confessa. Dá uma nova chance, né? Dá uma nova chance de tentar de novo. Então, por mais que erramos, quando somos batizados e erramos, confesse para que assim a gente permaneça um lado saudável. A terceira pergunta. Não conseguiram acompanhar aí? Olha, a resposta do Senhor, Jesus veio batendo como comissão para a salvação? Sim. Coloque aí sim. Aí o terceiro. Em nome de quem as pessoas devem ser batizadas? Espírito Santo, Jesus, Deus. Isso mesmo, né? Como foi a Aline que leu. Foi Mateus 28? Foi. Mateus 28, 19 e 20. Vamos ler novamente, né? Para fixar na memória. Mateus 28, 19 e 20. Então, né, recapitulando as quatro condições, né, ser ensinado, como a gente viu, crer, é muito importante, se arrepender, mais importante ainda, porque fica adianta eu me batizar se eu não me arrependo de nada, né? Então tem que se arrepender e converter-se, né? Eu devo me converter. Essa conversão, ela é simbolizada através do batismo, né? Através do batismo, é a conversão. Certo? Conseguiu compreender? Oi, Larissa. Larissa, Eu tô pensando se a pergunta que já passou faz tempo. qual? A primeira? Era o capítulo que você falou do homem que você falou lá de Jesus. O que foi do lado de Jesus? Sim, lá na cruz. Sim, nesse versículo ele fala que ele vai ver Jesus ainda mais no paraíso. É isso? Isso. Aí eu queria perguntar porque tipo, a Bíblia fala que a morte, ele vai ressuscitar no último dia. Mas como que aquele homem foi para o paraíso direto se Jesus falou isso para ele? Isso. A Bíblia, quando ela se fala, quando Jesus dá essa convicção para aquele ladrão, dizendo para ele que ele ia estar com ele no paraíso, quando a Bíblia foi traduzida de uma forma
não perfeita, teve um errozinho de tradução, que a gente entende que hoje você vai estar comigo no paraíso, mas só que a Bíblia relata que Jesus não foi ao paraíso, Jesus não foi ao céu quando ele morreu naquela sexta-feira. Então, a tradução correta é Jesus estava afirmando: olha, hoje eu te garanto que você vai estar comigo no paraíso. Deu para compreender? Ou seja, aí a Bíblia, dessa forma, a Bíblia ela não se contradiz nesse termo aí que você apresentou. Você vai ter uma ressurreição dos últimos dias. Se Jesus falou para aquele homem que ele não ia participar da ressurreição, que ele já ia estar direto no céu, no paraíso. Não. Jesus estava só afirmando: você pode dormir tranquilo, porque você se arrependeu, você dormiu em mim, então no dia que eu voltar, eu irei te ressuscitar. E você vai estar comigo na eternidade. Deu para compreender? A questão da tradução. Tradução. A tradução, mas realmente a morte é um sonho. Mas não já deu um foi esse estudo para você? Já deu, né? Esse estudo da Larissa sobre a morte. A Larissa fiz sozinha. Mas você está correto, a morte é como um sono. Provérbios capítulo 13 fala que quem está vivo sabe que há de morrer. Mas quem já morreu não sabe de coisa nenhuma, porque a sua memória está no esquecimento. Ou seja, a pessoa ela está dormindo. Por exemplo, Larissa, quando você está bem cansada, mas bem cansada mesmo, de repente você senta no sofá, senta na cadeira, ou você simplesmente se encosta em algum canto e você apaga. Tem hora que a noite passa, você não sabe quem passou por ali perto de você, você não sabe se chegou alguém diferente. De repente você acorda e rapaz, poxa, o que aconteceu? Você fica até tentando se lembrar de como foi que você parou ali. Ou seja, ali foi um sono profundo que você teve. Você não viu nada que aconteceu. Assim, a Bíblia, quando fala que a morte é como um sono, é porque ninguém está na eternidade, ninguém está. As almas não estão vagando por aí, que nem algumas pessoas falam, de forma nenhuma. Ninguém já está no paraíso, de forma nenhuma. A Bíblia diz que todos estão no pó da terra, aguardando, uns para receber a vida eterna e outros para receber a condenação eterna. A não ser, tirando uma exceção, que a Bíblia fala que teve 3 homens que já estão na eternidade, que é Enoques, Elias e Moisés. Esses 3 homens já estão na eternidade. Mas também há um outro grupo, no qual a Bíblia descreve que quando Jesus ressuscitou, a Bíblia diz que muitos túmulos foram abertos, os túmulos dos santos, daqueles que já dormiram em Cristo. E a Bíblia diz que esse número também subiu para a eternidade. Mas a Bíblia não diz quantos são, mas os que a Bíblia dá certeza que está na eternidade é 3 pessoas. E a Bíblia diz que todos aqueles que estão no pó da terra estão aguardando o momento no qual, quando ouvir a trombeta dos anjos tocando, os túmulos vão se abrir. Aí aqueles que dormiram em Cristo, é esses os túmulos que vão abrir primeiro, que é para subir para a eternidade. Aí aqueles que não dormiram em Cristo, a Bíblia diz que eles vão permanecer ali, os túmulos fechados, por mais 1000 anos. Que é depois de 1000 anos que os salvos estiverem no céu, com Jesus. Aí a Bíblia diz que agora é o momento do julgamento final. Aí aqueles que não estavam com o lado de Deus, aqueles que rejeitaram a Deus, é o momento agora de ressuscitar, de acordar para receber a sua sentença. Ajudei ou deixei mais dúvidas? Aí, em nome de quem as pessoas devem ser batizadas? Você já respondeu, né? Mais um lá para Mateus 28, 19. Quem encontrou o poder, Mateus 28, Fala assim, portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito
foi bem claro, né? Jesus, Deus, Jesus e o Espírito Santo. A Trindade, né? É por isso que os pastores sempre falam, né? Não sei o que, sejam batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aí, segundo e trono. É importante que seja a Trindade, né? Vocês colocam aí. Mas se eu quero só ser batizado no nome de Jesus, eu posso, Thaís? Será um verdadeiro batismo só em nome de Jesus, daquele que morreu por mim? Aí aqui tem a outra pergunta, né? Porque na Bíblia teve algumas pessoas que só foram batizadas, mas na Bíblia não fala especificamente Pai, Filho e Espírito Santo. A Bíblia fala Jesus. Aí vocês vão lá em Atos, capítulo 2, 38. A gente vai entender o porquê disso, né? Atos 2, 38. Aí vem depois 8:16, 10:48 e 9:5. Vamos dividir, né? Para ficar mais rápido. Aline, Atos 2:38. Larissa, Atos 8:16. Maicon, Atos 10:48 e 20. Atos 19:5. 10:48. Isso, 10:48, Larissa 8:16 e Aline 2:38. Isso, 19:5. Pode ir. Pedro respondeu: Arrependa-se, e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo, para a remissão dos seus pecados. Vocês receberão o dom do Espírito Santo. Tá vendo? Aí você fala de Jesus, né? Não. E o Espírito Santo, moleque? E o Espírito Santo. Aí, 8:16. Pois o Espírito ainda não havia descido sobre nenhum deles. Tinha apenas sido batizado em nome do Senhor Jesus. Isso. Até o momento, só em nome do Senhor Jesus e Deus. O Espírito Santo ainda não tinha chegado, né? Aí, de acordo com o verso, né? Aí, 10:48. E ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo, ou lhe pediu que permanecessem com eles por alguns dias. Atos 19:5. E eles todos foram batizados em nome do Senhor Jesus. Tá vendo ali? Aí a gente se pergunta, né? É por isso que quando a gente vai estudar a Bíblia, a gente deve comparar nos textos, né? Porque, um exemplo, se eu só lesse esse daí isolado, eu ia começar, né, irmão, a falar, o batismo só deve ser em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Trindade, em nome de Espírito Santo, nada disso. Mas quando a gente junta todos esses versos, a gente consegue compreender que não anula, só porque está falando em nome de Jesus, não anula a Trindade, não diz que não é necessário ser em nome do Espírito Santo ou ser em nome de Deus, sabe? Vocês conseguiram compreender que é necessário, quando a gente estuda, Larissa, é necessário que a gente pegue os versos e, de acordo com esses versos, a gente tire. A Bíblia fala assim, estudar um pouco aqui, um pouco ali. Eu devo pegar um verso, comparar com o outro e assim sucessivamente. Eu não devo pegar apenas um e só esse. É por isso que muitas igrejas aí dizem que o sábado é abolido. Por isso que muitas igrejas aí dizem que não é necessário a gente guardar o sábado. Porque elas pegam apenas um verso da Bíblia isolado falando sobre isso e já baseiam toda a Bíblia, né, irmão? Aí esse é o erro que a gente pode cair, sabe? Então é necessário que a gente pegue todos esses textos que a gente leu agora, apesar de falar sobre Jesus, ele não anula e nenhum dele anula acerca do que a Aline leu no início. A Aline leu o quê? Que seja batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Da Vitória já falou em nome de Jesus. Mas você vê que não anula, que o da Henry não anula o que a Aline falou, e em nenhum momento ele diz aí, não batiza em nome do Espírito Santo, não batiza em nome de Jesus. É como se fosse um complemento um de outro. Vocês conseguem compreender?
Eu queria só complementar para tirar a dúvida da Larissa a respeito dessa questão. Por exemplo, aqui no livro de João, capítulo 1, versículo 1, diz: no princípio era o Verbo, no início de tudo era o Verbo. E o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por intermédio dele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Aqui quem está falando é João, dizendo que no início era o Verbo. Quem era o Verbo? O Verbo era a pessoa de Jesus. E Jesus estava com Deus. E Jesus também era Deus. E nada do que foi feito sem Jesus tinha acontecido. Aí aqui a gente fala da Trindade, do Pai, do Filho e do Espírito Santo, mas aqui nesse verso não tocou a respeito do Espírito Santo, do Espírito de Deus, mas o Espírito de Deus também fazia parte. É porque o João, quando ele começa apresentando aqui, ele está querendo apresentar a pessoa de Jesus, o Salvador. Não que Deus e o Espírito Santo eles não são importantes, porque eles são fundamentais. Porque o Espírito Santo me leva até Jesus. E através de Jesus eu chego a Deus. Então eu preciso dos três. Deu para compreender? Então, quando eu sou batizado, eu preciso ser batizado no nome dos três. Porque o Espírito Santo ele me ajuda a entender que Jesus é o Salvador. E Jesus ele me ensina a entender que para eu chegar na eternidade, eu preciso conhecer o Pai. E para conhecer o Pai, eu preciso conhecer o Filho. Porque o Filho é como se fosse o guia de turismo. É aquele que vai me levar pelos caminhos que eu não conheço. Dá para compreender? É o que já conhece a casa e o caminho, né? Então é importante os três. Se você ler e falar assim, você pode ser batizado no nome de Jesus, você já vai fazer o quê? Não, da Trindade, Jesus, Deus e Espírito Santo, tem que ser os três. Os três é o que rege, tipo, é os três poderes, os três maiores poderes. Então é imprescindível, é muito importante que seja o nome dos três. E você não vai ver na Bíblia dizendo que se anulada não é da Trindade, você não vai se batizar em nome da Trindade, e nenhum livro você vai ver isso na Bíblia. A Bíblia toda foca nos três, na importância dos três para a nossa vida. Certo? Aí, a quinta pergunta diz assim: qual a forma correta de se ministrar o batismo? Por aspersão, infusão ou imersão? Mas para isso a gente precisa entender, né, o que são esses três, né? Por aspersão é só a aguinha na sua cara. Aquela aguinha benta que quando a gente era criança, chegou na igreja católica, o padre jogou um chuvisquinho na gente e disse que a gente já estava batizado. Isso. A infusão, se eu estiver enganado, me corrija, é da cabeça, certo? Que molha a cabeça da pessoa. Que inclusive é um batismo que ele é muito realizado na igreja católica. Inclusive, acho que vocês se batizaram nisso, entendeu? Não? Amanhã vocês levaram vocês para molhar a cabecinha lá na igreja? É o mesmo fogo. Vocês foram, não? Não foi na casa. Oi? Não se lembra não, que era pequenininha demais. Você batizado na igreja católica? Eles que vão dizer. Eu acho assim, que quando a criança, né? Porque eu não entendo da igreja católica, acredito. Eu não entendo. Mas é o batismo dele, né? É que eles são ensinados a se batizar assim, a criancinha. Por exemplo, na idade da Ana Clara, se ela não for batizada, ela é considerada uma pagã. Se for pagã, é pagã. Então eles entendem que a criança dela deve ser batizada. Eu não sei se. Porque eu já vi até recém-nascido ser batizado. Isso. Né? É porque na realidade eles tentam obedecer a Bíblia, mas só que eles se confundem a respeito do batismo, porque o batismo é quando você reconhece que você é pecador,
que você quer mudar de vida. Você quer abandonar a prática do pecado. Você quer agora fazer a vontade de Deus. E uma criancinha recém-nascida, uma criança, 2, 3 anos, 4, ela sabe o que é pecado? Ela sabe o que é coisa errada? Não sabe. Então, esse batismo é inválido mediante a Bíblia. Se assim fosse para batizar a criança recém-nascida, assim quando Jesus nasceu, era para José e Maria ter batizado Jesus. Mas Jesus ele veio batizar aos 30 anos, que era para dar a entender para nós. Era quando nós soubéssemos entre o certo e o errado. E quando a gente soubesse fazer a divisão entre o certo e o errado, é o momento agora de olhar para a vida e dizer, rapaz, eu estou na vida errada e eu preciso me consertar, porque se eu não me consertar, eu não vou agradar a Deus e nem tampouco vou chegar na eternidade. Então, o batismo dessa forma de criança, diante da Bíblia, não é válido. Um batismo no qual a pessoa não é batizada no Pai, do Filho e do Espírito Santo, de acordo com a Bíblia, também não é válido. Por aspersão ou, como é o nome da outra? Infusão, também não é válido. E qual é o válido? A terceira opção ainda que você vai dizer agora. As meçãs. No jornal. Ele foi por imersão. Aí esse é o batismo correto. E o que é imersão agora? É você mergulhar, se mergulhar o corpo todo, sabe? Isso é por imersão. Ô Thaís, é como se fosse assim, vai ficar bem mais claro para eles. Quando você está sujo, aí você precisa banhar, né? Tomar um banho. Aí para tomar um banho e ficar limpo, você só vai lavar mão e pé. Você só vai passar uma aguinha nos cabelos, não tem que lavar por completo, tirar todo o odor, toda a sujeira. Então, é quando você tem que precisar mergulhar por completo. E quando você mergulha por completo, a Bíblia diz que agora o batismo foi verdadeiro. Por quê? Porque agora você afundou nas águas. As águas têm um significado, que é sepultamento. Sepultar a velha pessoa, aquela pessoa que fazia coisa errada, que estava no erro, é sepultada, ela morreu para o erro. E quando a pessoa se levanta das águas, ela agora passa a viver, é o nascer da água. Você morreu na água e renasce da água. Morreu na água para os pecados. E agora ressurge para uma nova chance, uma nova oportunidade, aquele livro em branco, aquele caderno em branco, para que você possa fazer a tua história diferente. No tempo de Jesus, essa igreja católica já existia. Já existia igrejas, vamos colocar igreja no tempo de Jesus, Assembleia, Jeová, Adventista. Não existia, né, irmão? Não existia o ato de igreja nenhuma. O que se tinha Era uma única igreja na época. Era uma única igreja que era Sinagoga. sinagoga, eles chamavam de sinagoga. Então, todo mundo tinha essa religião, entendeu? Não tinha essa separação. Só que infelizmente depois, né? Aí foi se modernizando, aí foi havendo essa separação. Mas no início não tinha placa de igreja nenhuma. Começou a surgir. Foi por causa que Jesus ele disse, olha, ide por todo o mundo e pregai o meu evangelho a todas as nações, tribos e línguas. Ou seja, para que o evangelho pudesse ser pregado, aí todas as pessoas que entendiam que o evangelho tinha que ser pregado, aí alguns sentiam o desejo de abrir uma igreja para poder pregar o evangelho. Então vamos abrir a igreja Assembleia aqui. Aí o outro, muitas das vezes, entrava na igreja Assembleia, conhecia o evangelho e disse que eu preciso pregar o evangelho, então vou abrir uma igreja também. Aí abriu uma igreja, começava a pregar o evangelho, agora só que o problema disso é que alguns começaram a não entender mais a palavra de Deus da forma que é correta.
Aí alguns começaram tirando algumas lições. Um entendia de um jeito, outro entendia de outro. Ah, então na igreja que eu vou abrir, então a gente pode usar brinco, porque ele não tem nada a ver, a Bíblia não proíbe, na forma de pensar dele. Então foi abrindo igreja, mais igreja, mais igreja. Tem uma parte boa nessa história e uma parte ruim. A parte boa é que o evangelho está sendo pregado. E a parte ruim é que causa confusão entre as pessoas. Qual é a igreja que eu devo estar? E a Bíblia diz que a gente precisa estar em uma igreja, e na igreja certa, na igreja verdadeira. Mas esse é um outro assunto que a gente vai estudar, né, na lição aí, no estudo, que é um assunto mais profundo. Então vocês entenderam, né, que o verdadeiro batismo perante a Bíblia é por imersão, mergulhar o corpo todo, até você virar essa pureza, né? Porque quando você, por exemplo, na igreja católica, só molhar a cabeça, eu nunca pesquisei o porquê disso, né? Porque precisa só na cabeça. Mas na Bíblia não tem isso. Na Bíblia é mergulhar o corpo todo. A imagem de fato, né? E até mesmo quando a gente assiste o filme de Jesus, A Paixão de Cristo, a gente vê que Jesus ele é batizado no rio e ele mergulha por completo, né? Aí vamos lá. No final a gente vai recapitular e a gente vai responder, viu, gente? Aí a sexta diz: qual o simbolismo do batismo segundo as Escrituras? Tem todo um simbolismo na Bíblia, né? Relacionado ao batismo. Aí é a sexta pergunta. Sexta, acho que eu posso. Onde foi pergunta? Vamos responder então. No final eu queria responder, mas vamos responder no início já, né? Porque a Thaís ela deu a resposta, mas mandou vocês anotar. Olha, a primeira pergunta diz assim, né? Quem já respondeu a primeira? Não foi? Aí a primeira pergunta diz assim: que circunstância envolveu o batismo de Jesus? A gente contextualizou. Porque a circunstância é o contexto. Meu irmão aí já deu uma falinha sobre o contexto, né? Jesus ele se batizou para nos deixar o exemplo, teve o contexto lá da pomba, né? Vindo lá, simboliza o Espírito Santo na nossa vida. Aí, para resumir, gente, porque aqui realmente não dá, para nos dar o exemplo, e também aqui fala algo muito importante, que ele foi batizado por causa dos nossos pecados. Vocês colocam aí, para nos deixar o exemplo e por causa dos nossos pecados.